Quero convidar a todos que abramos a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, verso 1 a verso 11. Lucas 5, 1 a 11, a palavra do Senhor diz: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. No original está escrito: na tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Oremos. Bondoso Pai, nós adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, porque estás aqui, Teu Espírito habita em nós, e o Senhor anda no nosso meio para nos abençoar, para nos corrigir, para nos ensinar, mas principalmente para nos pastorear. Ó Pai, nós lemos a palavra do Senhor e queremos gastar alguns minutos meditando no seu significado. E rogamos que o Senhor nos dê aquela luz do Teu Espírito para que possamos não somente explicá-la, como também fazer a devida e adequada aplicação do Seu ensinamento para nós. Abençoa-nos assim, nesse propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um grupo de irmãos pescadores de uma igreja que eu pastoreei, um dia se reuniram para, como faziam quase todas as semanas, irem para um dos rios lá da região para pescar. E um deles disse ao outro: Você não vai levar lanterna? Ele disse: Não preciso de lanterna, eu conheço bem lá a região, o rio e tudo mais. Ele disse: Olha, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E eles gostavam de pescar à noite, porque, segundo eles, era melhor para pescar. Pedro já sabia disso. Então estavam lá pescando, e o que era o melhor pescador, que não havia levado a lanterna, quando foi pegar uma das minhoquinhas para colocar no anzol, ele pegou foi uma cobra. E então ele saiu correndo assustado, e como ele não tinha levado lanterna e havia esquecido que no meio do caminho tinha uma cerca de arame, os irmãos imaginam o que aconteceu. Então o outro chegou para ele e disse: Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Esse texto, ele mexe conosco a respeito dessa questão de que muitas vezes nós andamos no escuro, mesmo sabendo o que fazemos. E que nós precisamos do Senhor Jesus perto de nós, porque Ele mesmo diz em João capítulo 8, verso 12, que enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E quem anda após mim, não anda nas trevas. E por que pensar na humanidade de Jesus lendo o Evangelho de Lucas?
Lucas escreveu por pelo menos 4 razões, porque Lucas, quando escreve o seu evangelho, é exatamente isso que ele faz. Ele mostra para nós que o nosso Salvador, o Deus que nos salvou, ele veio até nós na forma de um homem, andou entre nós, nos conquistou e nos conduziu como um pastor que encontra pessoas perdidas na escuridão, e como a luz que ele é, ele vai levando cada um para a luz, para o lugar seguro, aonde inadvertidamente nós não pegaremos nenhuma cobra no escuro. Segundo, porque o Evangelho é o próprio Cristo. A boa nova do Evangelho é o fato de que Deus veio até nós, e vindo até nós, nos encontra onde estamos. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos dá vida, Ele nos ressuscita, Ele nos faz viver, e Ele nos faz viver, e Ele nos acode, e Ele nos busca sendo homem. Terceiro, porque o Senhor Jesus é o nosso mestre e é também o nosso modelo. Nós só aprenderemos a cumprir o seu evangelho e a propagar o seu evangelho e a pregar o seu evangelho se nós aprendermos a fazê-lo com Ele mesmo, como Ele faz quando estava aqui entre nós. E quarto, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio simplesmente trazer o perdão objetivo de Deus para nós. Ele não veio simplesmente morrer em nosso lugar e trazer a justificação dos nossos pecados, mas Ele veio também se unir a nós. E Ele o faz por meio do seu Espírito que habita no coração de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. De modo que muito do que Ele pretende fazer na vida das pessoas, não tudo, porque Ele é soberano e Ele, quando quer agir, Ele pode agir diretamente em quem Ele quer. Mas muito do que Ele fará no meio das pessoas e a favor das pessoas e com as pessoas, Ele fará através de nós. Ele disse que seria assim. Desde Abraão já era assim, quando Ele chamou Abraão e diz: olha, eu te abençoarei, se tu uma bênção. E esse texto fala aqui de 2 pescarias. Uma que acontece durante toda a noite e que tem como resultado o cansaço e a expectativa de que talvez amanhã dê certo. E uma segunda pescaria, quando o Senhor Jesus entra no barco e decide conduzir os seus aspirantes a discípulos, porque ainda não o são, para uma nova pescaria num horário que não tem nada a ver. Ele havia passado a manhã inteira ensinando. E é bem possível, diz os estudiosos, que essa pescaria vai dar ali por volta do meio-dia. Horário péssimo para pescar. Mas, no entanto, a primeira pescaria que foi feito tudo do jeito certo, na hora certa, com as pessoas certas, usando as técnicas certas, naquele dia ela não deu em nada. Mas aquela outra pescaria que foi feita na hora errada, com o condutor errado, um carpinteiro pescando e não um pescador pescando, ela dá certo, e ela não só dá certo, como quase eles têm um prejuízo de 2 barcos afundados. Em 1974, os arqueólogos encontraram no fundo do Mar da Galileia um barco de pescaria, provavelmente da época de Jesus Cristo. Ele tinha mais de 8 metros de comprimento, quase 3 de largura. Cabia várias pessoas. E pela descrição do texto aqui, de quantas pessoas estão nos barcos, é bem possível que fosse um barco bem semelhante a este aqui. Que era, até tinha um porão onde se colocavam os peixes. E assim, esse texto levanta para nós aquela questão de que o Senhor Jesus entrou no barco. Ele ensinou a sua palavra e Ele participou da pescaria com aqueles irmãos. Não porque Ele encontrou aqui uma forma prática de ensinar melhor naquele dia, mas porque Ele queria dar uma nova motivação de vida para aqueles homens que, tendo trabalhado a noite inteira, não pescaram nada. E Jesus vai fazer uso dessa situação particular e desanimadora na vida deles, eles que eram homens pescadores experientes, para mostrar que quem anda com Ele pode experimentar muito mais, porque é Ele quem cuida de nós. Então, a pergunta que eu levantaria é: qual a diferença entre uma pesca e a outra pesca? O trabalho foi o mesmo,
As mesmas técnicas de manuseio, as redes foram as mesmas, os barcos não eram mais modernos, houve companheirismo da equipe, todos trabalharam. No entanto, uma não pescou nada e a outra fez a melhor pescaria da sua vida. E a única diferença é que na primeira Jesus não estava. E na segunda Jesus estava. E ao fazer essa comparação, de forma nenhuma eu quero que os irmãos pensem que isso é toda vez porque aqueles homens eram homens experientes, era a profissão deles, eles viviam disso. Mas é o fato de que o Senhor Jesus agora vai chamá-los para uma nova caminhada, um novo tipo de vida. E Ele, para fazê-lo, precisa mostrar-lhes que em tudo e em todo o tempo, nós dependemos da sua graça, nós dependemos do seu cuidado, da sua providência e da sua ação nas nossas vidas. Nós estamos meditando por esses meses no texto de Lucas, capítulo 4 até o capítulo 9. Nós estamos no início da nossa caminhada. E esse texto que nós estamos lendo aqui, do capítulo 4 e do capítulo 5, é o chamado ano de inauguração do ministério de Jesus, também conhecido como o ano da popularidade. Tudo que Jesus faz aqui chama atenção e atrai pessoas. Nesse bloco de texto que nós estamos trabalhando, capítulo 4 até capítulo 9, o Senhor Jesus ele faz 3 giros ministeriais pela Galileia. Esse é o primeiro giro, o giro em que tudo que ele faz chama atenção e atrai grande multidão para si. Depois ele ali no início do capítulo 8, ele faz um segundo giro, que é quando ele terá de enfrentar a acusação e a hipocrisia dos fariseus. E por fim nós temos o terceiro giro no capítulo 9, que é iniciado no capítulo 9, e terminado ali no finalzinho do capítulo 9, que é quando o Senhor Jesus resolve, então, concentrar-se nos seus discípulos. E ele olha para Jerusalém e diz, agora eu vou para Jerusalém, e os discípulos estão prontos para ir com ele até a cruz. Mas aqui tudo que Jesus faz dá certo. Tudo que Jesus faz chama atenção. Tudo que Jesus faz atrai multidão e atrai aqueles olhares curiosos para com ele. Lucas nos apresenta Jesus aqui no capítulo 5 fazendo 3 milagres. Um que tem a ver com a criação, tem a ver com o que as pessoas chamam de natureza. E 2 que são milagres de cura, um do leproso e depois do paralítico de Cafarnaum. Em todos os 3 milagres, o que Lucas quer mostrar para nós é que onde o Senhor Jesus está, Ele tem domínio completo de toda a situação. Ele se faz presente e ao se fazer presente, Ele mostra o seu controle de todas as coisas. Quando Deus se manifesta, Ele se manifesta sempre soberanamente. E é isso que Jesus faz aqui neste capítulo. Esse evento da vida de Jesus com os discípulos não pode ser confundido com outros 2 que os outros evangelistas narram como pescas maravilhosas. Uma nós lemos no início do culto, que é no final do seu ministério. O outro está em Marcos, que tem a ver com outro período da vida do Senhor Jesus Cristo. Mas este aqui parece-me, ou nos parece, que ele é único. Aconteceu dessa vez, nesse lugar, como um evento único também no ministério do Senhor Jesus. O local todos nós já conhecemos, alguns dos irmãos que estão aqui assentados diante de mim conhecem visualmente, pessoalmente, estiveram lá, pagaram alguns dólares para poder andar naquelas águas. É o Mar da Galileia. O Mar da Galileia que se nós trouxéssemos aqui para Goiânia, ele caberia todo aqui dentro do centro da nossa cidade. Ele tem 24 quilômetros de comprimento por mais ou menos 12 quilômetros de largura. E no seu lugar mais fundo, ali bem próximo da desembocadura do Rio Jordão, ele chega a ter mais ou menos 35 a 40 metros de profundidade. Ele está a 220 metros abaixo do nível do mar. E é de água doce. Uma região onde há um encontro de ventos frios do norte, com ventos quentes que vêm do deserto do Negueb do sul. Daí, aquelas tempestades inesperadas que acontecem de um momento para o outro e que são difíceis de enfrentar quando se está lá dentro. Uma paisagem bonita, onde haviam inúmeros barcos pesqueiros, porque muitas pessoas viviam da pesca ali.
Ali havia um tipo de peixe que tinha a sua carne apreciada no Império Romano inteiro, que até mesmo o imperador César mandava buscar de vez em quando alguns exemplares para que ele pudesse comer no seu jantar. Hoje, quem visita o lugar tem que comer o chamado peixe de São Pedro, que pela fotografia que eu vi, a aparência não é muito boa, mas para quem gosta de peixe, deve ser uma delícia. E então, o Senhor Jesus está ali com eles. O texto diz, a partir do capítulo 4, verso 42 e até o 44, que o Senhor Jesus está ensinando nas cidades, e ele, estando ali para pregar, ele é apertado pela multidão, e ele rapidamente toma a decisão de fazer uso de um dos barcos que acaba de chegar de uma noite de pescaria infrutífera, e ele continua ensinando pelo resto da manhã, e somente ali por volta do meio-dia ele diz: vamos pescar. E essa passagem, meus irmãos, ela é crucial para nós do ponto de vista de que nos faz entender o que significa ser discípulo de Jesus. Quando o Senhor Jesus chama pessoas para segui-lo, do que exatamente o Senhor Jesus está falando? E esse texto, ele fala algo para nós a respeito disso daí. O texto vai mostrar para nós que o Senhor Jesus, quando nos chama de seus discípulos, ele não quer simplesmente dizer que nós devemos crer nele, mas que nós devemos segui-lo, andar com ele, estar com ele e experimentar dia a dia o seu cuidado pastoral e a sua bênção presente e maravilhosa. Como que o Senhor Jesus nos conduz a esse entendimento? Primeiro, do versículo 1 até o versículo 5, Lucas nos mostra que o Senhor Jesus desperta a nossa fé. Ele descreve como que foi o trabalho dos discípulos a noite inteira, usando toda a sua sabedoria, toda a sua perícia, mas não conseguindo colher, não conseguindo pescar com as suas redes peixe algum. No entanto, o Senhor Jesus aparece, ensina, faz uso dos barcos e depois diz: vamos para o centro, vamos pescar mais adiante. Esse texto nos mostra que o Senhor Jesus Cristo nos convida a crer em sua palavra. Ele diz para Pedro: agora lance a sua rede em águas mais profundas. E Pedro sabia que em águas mais profundas, ao meio-dia, não se pega nada. Mas ele já sabia que o homem que está diante dele era um homem diferente. Ele já tinha visto o Senhor Jesus ensinar, ele já tinha ouvido o Senhor Jesus ensinar, ele já tinha visto o Senhor Jesus fazer milagres. A sua própria sogra, o capítulo anterior, diz que fora curada pelas mãos de Jesus. Então, quando o Senhor Jesus diz para Pedro: olha, lance as redes, Pedro, num misto de incredulidade, mas também de credulidade e de muito respeito diante do Senhor Jesus que está diante dele, e que ele ainda não crê nele como seu Salvador, mas será encaminhado nessa direção, ele diz: o que esse homem fala é sério, então eu vou ouvir. E ele então diz: sob a tua palavra, obedecendo a sua palavra, crendo na sua palavra, confiando na sua palavra, aceitando a sua palavra, eu vou fazer. E a linguagem do texto original diz que Pedro, juntamente com os demais ali no barco, lança as redes. Era um trabalho de equipe, não era só para uma pessoa. E se os irmãos observarem, então, acontece a pesca maravilhosa. Mas o que está em jogo, em primeiro lugar, é: eu crerei ou eu não crerei na palavra do Senhor Jesus. Diante de nós temos o pescador experiente que sabe o que faz, e que sabe sim que não iria pescar bem todos os dias. Todo bom pescador sabe que o mar não está para peixe todo dia. Ele sabe disso. E ele está tranquilo com respeito a isso. Ele trabalhou a noite inteira, trabalhou com a sua equipe a noite inteira, está cansado. Já até havia preparado as redes para a pescaria da noite seguinte. Mas ele tem diante de si um desafio: eu vou ouvir a este carpinteiro que veio lá de Nazaré, ou não? E Pedro ouve, Pedro decide ouvir. Acreditar na palavra de Jesus é o primeiro passo para crer em Jesus.
Acreditar que tudo o que Jesus fala, tudo o que Jesus ensina, tudo o que Ele nos ordena fazer, trará o melhor para nós, é o primeiro passo para experimentarmos a vida cristã verdadeira e vida de fé. Acreditar que Ele não nos deixará para trás, que Ele não nos abandonará, que Ele de fato cumpre as promessas que faz, é o primeiro passo para nós conhecermos o nosso Salvador. E Pedro lança as redes. E fé nas Escrituras não é nada mais do que isso, confiar na palavra de Jesus. Agir sob a palavra de Jesus, ou como diz o texto original, lançar a rede em cima da palavra de Jesus, para que ela produza os seus resultados. E esse texto logo de cara mostra para nós que obedecer a Jesus sempre traz o melhor, nunca o pior. Se nós pudéssemos ouvir Jesus e decidirmos obedecê-lo sempre, experimentaríamos muitas bênçãos a mais do que temos experimentado até hoje. E crer na palavra de Jesus é aquilo que exatamente irá despertar a nossa fé, porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo fala, quando o Senhor Jesus Cristo ensina e quando Ele ordena e nós obedecemos, nós estamos entrando num ambiente de bênção, da bênção de Deus. Segundo, o Senhor Jesus, ao chamar Pedro a lançar as redes, irá transformar, irá despertar e depois transformar o seu senso de indignidade e medo em segurança. Versículo 6 até o versículo 10a. Pedro lança as redes. E não há nada no texto que diz que ele esperou muito tempo para que os peixes já estivessem enchendo as suas redes. O texto diz aí, os irmãos podem ler, que eles apanharam grande quantidade de peixes. A ponto, diz o verso 6, de que as redes começaram a romper. Rebentaram um pedaço aqui, rebentaram um pedaço ali. Boa pescaria. A melhor pescaria da vida deles. E isso já nos coloca, então, diante da divindade daquele homem que está ali assentado no barco com eles. Como que, de repente, um cardume inteiro estava ali? Há 3 anos atrás, eu estava voltando do seminário a pé para casa, porque havia deixado o carro na oficina. E passei aqui perto da capela presbiteriana, onde tem aquele riozinho. E quando eu estava atravessando a ponte, veio um cardume imenso de peixes atravessando a ponte. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu não sou pescador, fiquei com vontade de pescar. Mas eu achei muito interessante que em cima da ponte tinha um moço. E ele estava lá assim, olhando aquele monte de peixe, falando assim, cadê minha vara, meu Deus do céu? Um monte de peixe, o que estava fazendo aquele monte de peixe ali naquele riozinho tão rasinho, tão poluído? Muitos mesmo, subindo o riozinho. Como que esse monte de peixe aparece aqui, neste lugar, nessa hora, neste momento, simplesmente porque Jesus mandou jogar a rede nesse lugar? Meus irmãos, por pelo menos 3 razões. A primeira razão é que nós não podemos esquecer que os discípulos e nós também estamos diante do Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, Ele o fez pelas mãos de Jesus. A Bíblia diz em Colossenses que nada do que foi feito sem Ele se fez. Então Ele criou cada um daqueles peixes que ali, naquele dia, Ele pescou. Eram dele, são dele. Segundo, porque o Deus que está ali, o homem que está ali, ele é onisciente. Existe muita discussão de como que o Senhor Jesus usava a sua onisciência enquanto homem. Mas, apesar disso, todos reconhecem que o grau de conhecimento de todas as coisas, nele é claro. Em João capítulo 2, versículo 21 em diante, diz que ele não se confiava às pessoas porque ele conhecia as suas mentes. Ele sabe o que está passando na mente daqueles pescadores.
Ele sabe o que está acontecendo ao seu redor. Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe de todos os cardumes de peixes da face da terra. Mas não é somente isso não. Em terceiro lugar, esse homem que está diante de Pedro, ele é onipotente. Ele não somente criou todos os peixes, ele não somente sabe, sem precisar de radar ou de sonar, a posição exata de todos os cardumes, mas ele os chamou soberanamente para perto de si. Ele controla todas as coisas. Quando, falando sobre a ansiedade, em Mateus capítulo 5, ele diz: olha, você não pode mudar um fio de cabelo da sua cabeça. E nenhum pardal sequer cai ao chão sem que Deus assim o permita. O lírio, ele é bonito hoje, mas amanhã ele é queimado. Quem foi que o coloriu? Alguns dias atrás eu recebi um e-mail desses que a gente recebe, que são bonitinhos, maravilhosos, mas que tem uma teologia ruim que dá dó. E um PowerPoint chamava Quando Deus Derramou a Lata de Tinta. Você já deve ter lido. Muito bonitinho. Mas Deus nunca, em nenhum momento, derramou a lata de tinta, porque senão ia ser uma arte danada. Ele foi aquele pintor que escolheu cada detalhe da asa da borboleta, das escamas do peixe. Ele colocou cada pinta em cada um, deu as suas características e fez o seu desenho como ele quis criar. Ele dispôs deles e ele então traz esses peixes a si. O Senhor Jesus já havia dito para eles: em tal hora, em tal lugar, nós temos um momento, uma hora marcada, podem vir. Como ele fez, por exemplo, com Noé, quando ele disse: olha, você vai buscar 2 de cada. E a Bíblia diz que Deus chamou os pares e eles vieram voluntariamente até Noé. Porque Deus os trouxe. Se Deus é capaz de trazer o animal, o peixe, o leão, o elefante, a baleia, Ele pode trazer os homens a si. Então os peixes vêm. E Pedro tem a melhor pescaria da sua vida. Não foi simplesmente uma pesca boa, daquela que você diz: puxa, hoje eu pesquei muitos peixes. Foi a melhor. Aquela da qual você nunca mais irá esquecer. Aquela que quando você contar, as pessoas vão dizer: é a história do pescador. Só que essa era verdadeira. Haviam todos juntos. Os barcos quase afundaram. Ele os levou até ali. O Senhor Jesus controla todas as coisas. Não são as grandes tragédias da vida que vêm dizer que Deus não controla nada. As pessoas entram em desespero quando de repente, por causa de vivermos num mundo pecador e pecaminoso, acontecem tragédias, sejam construídas pela mão humana, ou seja por causa da maldição do pecado sobre a terra, porque maremotos, terremotos e incêndios e essas secas e inundações, elas acontecem por causa da maldição do pecado. E elas cessarão quando o pecado finalmente for retirado da nossa história. E algumas pessoas dizem que Deus não tem controle de nada. Mas cada uma dessas tragédias, contadas depois por aqueles que viveram e por aqueles que sobreviveram, e tiveram aqueles que morreram nelas, nos mostram como que a graça de Deus agiu em cada momento, em cada pedaço de cada uma delas. E que, no final, nós entenderemos aonde o Senhor quer chegar. O fato é que os barcos ficaram cheios. A satisfação encheu o coração de todos eles, menos de um: Pedro. Pedro tinha todos os motivos da vida para festejar e ele se trava. E ele se lança aos pés de Jesus. Se Jesus estava sentado, não sabemos. O texto diz que ele se lança aos joelhos de Jesus. Ou que ele se ajoelhou diante de Jesus. Ou que ele abraçou as pernas de Jesus. Ou que se Jesus estava sentado, ele se debruçou sobre os joelhos de Jesus. Em desespero.
E ele só tem uma frase: Senhor, sai de perto de mim, porque eu sou pecador. Foi uma pesca, não foi um sermão, não foi uma confrontação direta, não foi um esbravejamento, não foi um ato de eloquência de um pastor pregando num púlpito que resolveu elevar a voz na hora de fazer um apelo cristão. Mas foi simplesmente o fato de que Deus estava ali, presente, agindo, fazendo para ele, em favor dele, por causa dele, por amor a ele, e ele: eu sou um pecador. Porque quando o amor de Jesus nos alcança, a primeira coisa que ele mostra é quem nós somos. E ele mostra quem nós somos para nós mesmos. Para nós mesmos. Não é para a vizinha enxerida. Não é para o vizinho que acha que tem mais do que eu. Não é para o pastor que acha e que às vezes pensa que é mais santo, mas é para mim mesmo. Pedro viu o milagre maravilhoso, é chamado de pesca maravilhosa, é um acontecimento fantástico, é algo tremendo. E Pedro ali se prostra e diz: Senhor, eu sou pecador. Eu não sou digno de que o Senhor esteja comigo. Ele se prostra, e ele se prostra do mesmo jeito que Abraão se prostrou lá em Gênesis 18, e diz: Senhor, eu sou pó, eu sou cinza, e o Senhor visita a minha tenda. Ele se prostra como Manoá e a sua esposa se prostraram quando Deus disse: olha, vocês terão um filho, ele será forte, ele será juiz, ele será libertador, consagrem-se. E a Bíblia diz que eles se prostram. Ele se prostra como Jó se prostrou lá no capítulo 42, quando do meio de um redemoinho, ele ouviu nitidamente a voz de Deus falando com ele, e ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu estou vendo com os meus olhos uma manifestação tua diante de mim. Eu me prostro, eu sou pó, eu sou cinza. Ele se prostrou como Daniel se prostrou quando ele viu um anjo de Deus. Ele se prostrou como Isaías, quando ele viu a glória do Senhor no templo. Ele diz: ai de mim, eu vou morrer, eu sou pecador. Ele se prostrou, como também João vai se prostrar lá em Apocalipse, quando receber a visão de Deus. A Bíblia diz que ele desmaia sobre suas próprias pernas, porque ele não aguenta ver a santidade de Jesus. Ele se prostrou como todo Israel se prostrou no dia em que os 10 mandamentos foram entregues. E eles disseram: Senhor, não fale diretamente a nós, porque nós não suportaremos. Fale Moisés. Fale através de um mediador. Ele se prostrou como todo Israel se prostrou diante de Elias, quando o fogo caiu no céu e eles disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É disso que nós estamos falando quando Pedro, vendo aquela maravilha, não foi fogo do céu, não foi fumegação no monte, não foi relâmpago, não foi nada disso, foi uma pesca, foi algo que ele sabia fazer muito bem, mas que até então ele nunca tinha visto na sua vida. Eu não sei pescar desse jeito. E olha que eu tenho anos de experiência. E aquilo mexeu com ele. Aquilo abriu o coração dele para ele mesmo, diante de Jesus. E ele não foi falar: João não pode. Meu pai não pode. Ele diz: eu não posso. Eu não posso. E observe, meus irmãos, que ele diz: Senhor, sai de perto de mim. Não é por falta de educação, não é porque Pedro era antipático, não é porque Pedro era ríspido, não é porque Pedro era machão, era porque Pedro está desabando na presença do Senhor. Ele está chegando à conclusão de que este homem que está no seu barco é especial. Então ele diz: sai de perto de mim. Ele se prostra e reconhece que aquele que ali está pela primeira vez é Senhor. É interessante que quando em João 6, 1 ano e meio depois dessa experiência, o Senhor Jesus faz aquele duro discurso a respeito da fé e do compromisso com Ele, todos vão embora, menos os 12.
E o Senhor Jesus chega para eles e pergunta: vocês não querem ir embora também? Mais uma vez é Pedro. É Pedro que chega para Jesus e pergunta assim: Senhor, mas para quem iremos? Para onde? Para quê? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e nós temos conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro diz lá em João 6, 1 ano e meio depois disso aqui, que aqui estava começando uma experiência de crer e de conhecer a Jesus cada dia mais na sua vida. E ele então chama de Senhor pela primeira vez. Então, em terceiro e último lugar, o Senhor Jesus, ele olha para Pedro, ele ouve a confissão de Pedro, ele diz: Pedro, não tenha medo, não tenha medo. O que eu tenho para você é muito mais. A partir de hoje, você vai pescar homens. Então me segue, para você aprender como se faz. Primeiro nós vemos a graça de Jesus quando ele diz: não tenha medo. Deus está constantemente dizendo para nós: não tenham medo de mim. Eu não vim aqui para destruí-los, eu vim aqui para amá-los. É o diabo que tenta colocar na nossa cabeça que nós temos que ter esse tipo de medo de Deus. É claro que a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus vir como rei para julgar, sim, naquele dia as pessoas que não crerem nele deverão ter muito medo. Mas aqui nós estamos vendo o servo, a ovelha que vai para a cruz, dizendo: não tenha medo. Eu não fiz esse milagre para te afastar de mim. Eu fiz esse milagre para que você entendesse algumas coisas. Primeiro, para que você entenda que o propósito que eu tenho para a sua vida é outro, não simplesmente pescar peixes. Segundo, para que você saiba que é indo comigo que você vai se dar bem. É quando nós obedecemos ao propósito de Deus que nós encontramos a razão da nossa vida. Então o Senhor Jesus estende a mão, ele vai estender a mão para Pedro algumas vezes na história do Novo Testamento. Essa é apenas a primeira vez. Assim como o Senhor Jesus estende a mão para nós constantemente. Você sabe do que eu estou falando, eu sei do que eu estou falando. Nós erramos, nós pecamos, nós fazemos coisas que não agradam a Deus. De repente Ele vem e diz isso para nós, Ele nos convence que nós pecamos. E então nós ficamos com medo dEle e Ele estende a mão e diz: não tenha medo. Creia, confie. Porque daqui para frente a sua vida não será mais a mesma. Doravante serás pescador de homens. Pedro e os outros agora vão pescar homens. É interessante que o Senhor Jesus fala com Pedro: Pedro, você será pescador de homens. Mas quando termina a narrativa no versículo 11, e arrastando eles os barcos sobre a pedra, deixando tudo, os seguiram. Até errei aí na liturgia, coloquei no singular. Eles todos os seguiram. Não ficou ninguém no barco. O velho Zebedeu teve um problema com a sua empresa. Teve que contratar novos funcionários. Mas, irmãos, é interessante e importante observar que a partir de agora, Pedro não pescará mais peixes, coisa que ele sabe fazer muito bem. Mas ele pescará homens. E no texto original, quando diz que ele será pescador de homens, Lucas escolhe uma palavra muito específica, que era usada quando alguém pescava um peixe vivo para colocar em um aquário. Não pescava ali com a rede ou com o anzol para poder depois cortá-lo e fazer um cozinhado, um assado daquele peixe. Mas o pescava para manter vivo. Ele agora vai pescar homens vivos para a vida. Esse é o sentido do texto. Que agora nós seremos instrumentos da vida de Deus. Nós seremos instrumento para levar vida às pessoas. E não mais para trazer as pessoas vivas para a morte. Não ser instrumentos de morte, mas ser instrumentos da vida. Pescar pessoas para a vida. Pescar pessoas para que elas conheçam Jesus. Trazer pessoas novas para a igreja não é trazer pessoas para a morte. Ainda que o mundo lá fora diz que é isso que nós fazemos.
O que o Senhor Jesus diz para Pedro é que trazer pessoas para a igreja é trazê-las para a vida. Vamos melhorar essa frase. Trazer pessoas para Jesus é trazê-las para a vida. Porque não é a igreja que salva. Quem salva é Jesus. Então, quando nós trazemos pessoas para esse culto, nós as convidamos para quê? Para que elas conheçam Jesus. Quando você vem a este culto, você vem para adorar a quem? Você vem para adorar a Jesus. E quando nós falamos de Jesus para as pessoas lá fora, nós falamos para que elas conheçam a vida. E a vida é Jesus. Então, partindo já para a conclusão, vamos olhar um pouco para Jesus, para os discípulos e para Pedro. O Senhor Jesus não os chamou simplesmente para que crescem nele. Jesus diz para eles: siga-me. E eles o seguiram. Seguir Jesus é deixar tudo para trás. Seguir Jesus é sair de onde eu estou e ir para onde o Senhor Jesus Cristo vai e ir com Ele. Ser igreja do Senhor Jesus é estar com Jesus o tempo todo e obedecer a sua palavra o tempo todo e estar fazendo o que Jesus está fazendo o tempo todo. É colocar a minha profissão a serviço de Jesus. É colocar as coisas que eu sei fazer melhor para a glória de Jesus. Porque Ele mostrou para Pedro que, embora ele fosse um excelente pescador, a pescaria para a qual ele estava preparando era algo muito maior. Você pode ser um bom médico, você pode ser um bom professor, você pode ser um bom empresário, um bom vendedor. Você pode ter sucesso no seu ramo de negócios, mas se o Senhor Jesus não conduz a sua vida, você não experimentará vida. Agora, quando você e tudo que você é e faz for de Jesus, então você saberá de que alegria nós estamos cantando agora há pouco. O que Lucas nos mostra sobre a humanidade de Jesus aqui? Primeiro, Lucas nos mostra o quanto este homem que está diante de Pedro é sábio. Ele era um carpinteiro, mas ele pesca muito bem. Ele não só conhece as coisas da carpintaria, ele conhece todas as coisas. Ele está numa situação de dificuldade com a multidão, rapidamente ele arruma um jeito para poder falar melhor a essa multidão. Ele está na praia, de repente ele está no barco. Estando no barco, agora ele vai pescar com aqueles homens. É um homem sábio que está diante dos olhos e por isso temos que prestar atenção no que ele tem a dizer. Segundo, Lucas nos mostra que ele tem um conhecimento que convence. Ele diz para Pedro: Pedro, lança as redes ao mar, que você vai pescar. E Pedro não pode falar nada porque a rede volta cheia. Jesus não ficou argumentando por A mais B, por que ao meio-dia a pesca é melhor. Ele diz: joga. Eu sei o que eu estou fazendo. Terceiro, observe o quanto que este homem que está diante de Pedro, não somente faz uma boa pescaria, uma pescaria que convence, mas ela é generosa. Os barcos ficaram abarrotados. Abarrotados não porque o Senhor Jesus gosta de esbanjamento. Abarrotados não porque o Senhor Jesus Cristo é afeito à pompa, nada disso. Quando nós vimos o Senhor Jesus multiplicando pães e peixes em uma outra ocorrência, Ele o faz para alimentar multidões, Ele faz para tomar conta daqueles a quem Ele ama, e Ele não permite que nada se perca, que nada seja desperdiçado, porque Ele é bom. E é assim que acontece aqui. Ele mostra para estes homens, pelo que Ele faz, convencendo-os de que Ele é digno de ser seguido, que Ele não os deixará passar dificuldade. E que aqueles que são seus, que ficarão para trás e que eles deverão deixar, não serão deixados sem nada. O velho Zebedeu, quando viu seus filhos indo embora, ele viu seus filhos indo embora com 2 barcos abarrotados de peixe para ele dar um jeito de vender, alugar, fazer doce ou qualquer outra coisa. Observe no texto a majestade misericordiosa de Jesus. Pedro diz: Senhor, eu não sou digno. E ele diz: não temas. Ele diz com a autoridade de quem é rei:
Ele diz com autoridade de quem de fato pode tirar todo o temor e não permitir que nada que traga temor se aproxime. Pedro, você não precisa ter medo quando e enquanto está comigo, porque eu cuido de vocês. Observe no texto o quanto o Senhor Jesus é plenamente consciente da sua missão e da missão que Ele tem para nós. Ele diz: olha, Pedro, eu fiz isso. A partir de hoje, você vai ser um missionário comigo. Ele sabe exatamente aonde Ele quer chegar com esse milagre, e Ele quer chegar no despertamento missionário da sua igreja. Ele quer nos despertar para que nós amemos as mesmas coisas que Deus ama. E para que nós venhamos a fazer as mesmas coisas que Ele veio fazer. Ele veio salvar pessoas do mundo, agora Ele envia a sua igreja para que a igreja anuncie a sua salvação ao mundo, e Ele vai com a gente. Não há nada que o Senhor Jesus Cristo faça nos evangelhos que não tenha um propósito definitivamente claro de alcançar as coisas para as quais Ele veio fazer. Ele planejou tudo. Ele executou tudo. E Ele chegou aonde Ele queria. Ele pensou: eu vou mostrar-lhes o que eu vim fazer e o que eu quero fazer com eles. E quando Ele termina aquela aula com um aparato prático, todos estão convencidos de que devem ir com Ele. Ele chamou um, foi todo mundo. Como nós gostaríamos de ser professores tão eficazes assim. Olhem agora para os discípulos. Eles não tomaram agora a decisão de seguir ao Senhor Jesus porque eles precisavam: nós não pecamos nada, não temos emprego, então vamos atrás dele. Às vezes lá no seminário aparecem alguns alunos que parecem que eles que estão lá porque não conseguiram emprego em lugar nenhum. Então, já que eu não consigo emprego em lugar nenhum, eu vou para o seminário ser pastor. E aí vai dar trabalho para a igreja, o resto do ministério dele, se conseguir sair de lá. Mas observem que eles são homens trabalhadores. O Senhor Jesus não chama ninguém desocupado para a sua obra. Uma coisa que eu tenho aprendido sobre a obra de Deus é que quanto mais nos envolvemos nela, mais temos coisas para fazer. Não precisa ser pastor aqui na primeira igreja por mais que 3 meses para você descobrir que as coisas só aumentam, nunca diminuem. E que você precisa de alguma forma, pela graça de Deus, dar conta de pelo menos alguma coisa. O fato é que o Senhor Jesus nunca nos chama desocupados para a sua obra, Ele chama quem está trabalhando. E eles não foram impelidos porque eles estavam com fome, ou porque eles não tinham dinheiro, ou porque eles não tinham nada. O Senhor Jesus acabou de prover a melhor pescaria da vida deles. Eles iam comer igual reis naquele dia, porque tinha dinheiro, tinha tudo para eles naquele dia. Mas eles seguiram Jesus porque eles descobriram: alguma coisa aconteceu aqui hoje. E isso que aconteceu aqui hoje não vai deixar eu dormir mais de noite se eu não estiver junto disso aqui. Este homem que está aqui, que está chamando Pedro e que está nos chamando para segui-lo, ele é digno disso. Portanto, se o Senhor Jesus te chama para fazer qualquer coisa, seja na igreja ou seja fora da igreja, lembre-se, Ele é digno disso. Ele é digno disso. E que se você diz não para o Senhor Jesus, você corre o risco de perder de vista a bênção que Ele tem preparado para você. Não importa o que, não importa aonde, não importa a quantidade, o que importa é quem está pedindo. É Jesus. E Ele é digno disso. E eles, olhando para os barcos, olhando para os peixes, olhando para aquela fartura toda, eles disseram: este homem é digno, eu preciso ir com ele. E o texto então diz que eles deixaram tudo. O que é deixar tudo? Eles deixaram o carinho dos seus pais, inclusive na velhice. Eles deixaram
Os 2 barcos que com, quem sabe, suor ou lágrimas, eles gastaram um bom tempo comprando para fazer aquele negócio funcionar. Uma empresa. Eles deixaram companheiros de trabalhos que todos os dias, a noite inteira, eles passavam juntos. Com certeza, alguns já eram amicíssimos deles. Outro dia, estivemos visitando um irmão no seu aniversário, na sua empresa. E os colegas de trabalho fizeram um vídeo de homenagem a ele. E me chamou a atenção um que disse: olha, eu trabalho com esse irmão há 17 anos nessa empresa e agora 14 nessa outra. Já é amigo, não é empregado mais. Porque durar 17 anos e 14 anos ao lado de uma mesma família é porque houve muito respeito, houve muita competência e houve muito trabalho que foi feito junto. Então, eles deixam tudo isso e vão atrás de Jesus. E o Senhor Jesus continua chamando. Ele não parou de chamar, não. Ele diz que doravante serás pescador de homens. A partir de hoje, todos os dias você se dará ao trabalho de pescar homens. Assim como todos os dias você se dava ao trabalho de pescar peixes. E por fim, eu gostaria de chegar nesse homem, Pedro. Pedro é uma das figuras mais próximas a nós do Novo Testamento. Porque Pedro, ele é aquele machão que logo está na frente tomando conta de tudo. Mas que também ele é inconstante. Ele diz: Senhor, não te negarei, e na mesma noite o nega 3 vezes. Ele diz que o evangelho da graça é verdade e depois se afasta dos discípulos em Antioquia. Ele é parecido com a gente. O Senhor Jesus orou por ele. O Senhor Jesus o chamou para ser líder entre eles. E a Bíblia diz que depois da ação da graça, depois que ele se converteu a Cristo, lá no final do ministério, do Evangelho, ele se tornou um grande homem de Deus, usado por Deus para que muitas pessoas viessem a Cristo. O primeiro sermão que ele pregou em Jerusalém, 3.000 pessoas se converteram. E a Bíblia deixa bem claro que ele ia ganhando pessoas dia a dia. Na casa de um, na casa de outro, na cidade de um, na cidade de outro. Porque ele enxergou naquele homem assentado no seu barco, Deus. Meus irmãos, é isso que muda tudo. Quando você enxergar em Jesus, Deus, é que a sua vida muda. É quando nós enxergamos que Deus está diante de nós, naquele crucificado de Jerusalém, e que Ele veio para morrer por nós, e que Ele tomou sobre si as nossas culpas, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, e de forma amorosa, de forma única, de forma cabal, de forma suficiente, Ele levou tudo para a cruz e nos perdoou. Conrad Bowie, numa das fitas que eu ouvi dele, ele diz que muitas vezes nós olhamos para Jesus na cruz simplesmente como o sacerdote que se ofereceu por nós. Mas nem sempre nós olhamos para Jesus na cruz como o rei que daquela forma está libertando o seu povo. Meus irmãos, o Senhor Jesus se apresentou a Pedro como homem e como Deus. E é assim também que Ele se apresenta a nós cada vez que nós ouvimos a exposição da Sua palavra. É homem e é Deus. Porque Ele é homem, nós podemos segui-lo e fazer as coisas que Ele fez. E porque Ele é Deus, nós sabemos que quando nós o seguirmos e fizermos as coisas que Ele faz, Ele não nos desamparará. Que essa igreja não está fundamentada em cima de palavras humanas, de pregadores humanos, de ideias humanas, mas que essa igreja está fundamentada em Cristo, por Cristo, para Cristo, toda a sua existência. E enquanto essa igreja perceber que este homem é Deus, e que este Deus veio em homem entre nós, essa igreja nunca, jamais andará nas trevas.
Mas se algum dia nós desviarmos o nosso olhar e começarmos a achar que esse homem não é Deus, e que esse Deus não é homem, ai de nós. Agora, Jesus vem e diz, não tenha medo. Primeira igreja de Goiânia, não tenha medo de seguir Jesus. Ele fará de nós pescadores de homens. É Ele quem vai fazer. Agora Ele quer saber o seguinte, você vem ou não vem? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, queremos te agradecer por Jesus Cristo que veio até nós. Andando, calçando sandálias e vestindo roupas como nós vestimos. Pescando com pescadores, conversando com mulheres e crianças, atendendo pessoas doentes e enfermas também na alma. Ah, Senhor Deus, diante de Ti existem tantas pessoas aqui nessa noite, que o Senhor sabe exatamente o número de quantas são, porque o Senhor as conhece, porque o Senhor as fez, e porque o Senhor as trouxe até aqui nessa noite. E porque o Senhor quer que vidas sejam salvas. E porque o Senhor quer que aquilo que está guardado lá no fundo da nossa alma, cimentado e trancado com um cadeado e tudo mais, de mágoa, de ressentimento, de dor, de medo, de doenças da alma, de doenças do corpo, tudo isso seja colocado diante do Senhor, para que o Senhor coloque as tuas mãos sobre nós. É o Senhor quem nos cura nas nossas enfermidades físicas, mas também nas nossas enfermidades da alma. Ó Senhor Deus, como despertaste Pedro para si mesmo naquele dia, desperta-nos, acorda-nos, ajuda-nos a ver, para que nunca mais possamos olhar para trás e ficarmos acorrentados nas coisas que lá atrás nos prendem. Mas para que nós possamos ver o Senhor e seguir o Senhor todos os dias da nossa vida. Oh Pai amado, ouve essa oração. Ouve a oração de cada um e de cada uma que é levantada a Ti neste momento. Enche os nossos dias da Tua alegria. Permita-nos, Senhor Deus, a graça de ficarmos admirados diante da Tua ação no nosso meio. E depois, dize para nós não termos medo, Senhor Deus. Tira esse medo do nosso coração. Tira esse medo do nosso coração. E enche-nos dessa alegria que jamais acaba. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.